Fala pessoal, bem-vindo ao canal Alfabeto Tecnológico. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Alexandre Costa, sou o criador aqui do canal e aqui no canal a gente fala sobre o mundo da tecnologia e nos últimos tempos, principalmente sobre inteligência artificial. Porque não tem como. Inteligência artificial hoje tem notícias e novidades todos os dias. Recentemente, um inscrito do canal me perguntou se não teria uma alternativa para o Vibe Code, ou seja, uma alternativa que fosse tão fácil como o Lovable, mas que fosse grátis, ou que a gente tivesse mais opções. E é por isso que hoje eu vou trazer para você a Dyad, que é uma ferramenta open source, free, também existem planos pagos, mas que você consegue instalar no seu computador e utilizar qualquer modelo do OpenRouter, modelos pagos como Gemini, outros modelos pagos como a próprio Cloud Sonnet da Anthropic ou o Ops da Anthropic ou qualquer modelo que você queira que suporte ali o padrão de API da OpenAI, que é um padrão standard aberto. Ou seja, praticamente todos os modelos do mercado suportam essa forma de API, essa forma de se comunicar. Hoje eu vou apresentar o Diet, vamos integrá-lo com o OpenRouter, vamos utilizar os modelos free que estão lá disponíveis no OpenRouter. Eu também vou te mostrar, se você, caso você quisesse utilizar um pago, como você faz. Vamos publicar essa aplicação lá na Vercel para ela já ficar disponível na internet e vamos integrar também com o Supabase para a gente ter aí o nosso back-end já funcionando. Ou seja, é muita coisa para o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Sem enrolação, bora para o vídeo. Bom, então aqui, pessoal, vocês já podem ver que nós estamos aqui com o site da Dyad. Basta você acessar aqui dyad.sh ou basta procurar aí no Google que rapidamente você chega aqui e você vai fazer o download aqui da plataforma conforme o seu ambiente aí, né, o seu sistema operacional. Vocês podem observar que aqui nós temos para o macOS e para o Apple Silicon, que são os mais novos, né, que começou lá nos Mac M1, M2, M3, M4, e você tem aqui os da Intel, anterior a isso, o Windows, e também você tem aqui disponível a instalação para o Linux, caso você aí use Linux aí na sua casa ou na sua empresa, né? E aí eles apresentam aqui toda a aplicação, eu vou fazer isso para vocês, mas basicamente nós temos aqui a interface muito parecida com a interface do Lovable, só que ao invés do browser numa aplicação desktop e você podendo adicionar todos os modelos que você quiser. Eles oferecem uma assinatura, como nós vamos ver aqui, mas vocês também podem usar o modelo de vocês, ok? Aqui, ó, se vocês vierem nesse menu aqui em cima, você tem o Dyad Pro, e aí aqui dentro ele vai explicar como é que funciona, ou seja, você tem aqui créditos quando você faz a inscrição, né, que você vai receber. Vocês vão ver que nós vamos utilizar aqui, por exemplo, o Gemini para fazer algumas coisas, vamos utilizar aqui também os modelos lá da OpenRouter, como eu imaginei. Eles estão lançando um conceito aqui que nós temos que ver na prática se isso funciona ou não, que é o Smart Context, que tenta fazer o quê? Tenta fazer com que você gaste menos com tokens, né? Para quem não sabe, os tokens equivale aí a 2, 3 palavras cada token, depende, não é bem assim a conta, mas é mais ou menos por aí. E aí você, usando esse Smart Context deles aqui, você consegue aí economizar tanto no envio dos tokens e provavelmente na saída, né? E aí ele fala aqui que o modo turbo ele vai gerar de 4 a 10 vezes mais, ou seja, estão fazendo a propaganda deles, o jabá deles aqui para você usar o plano Pro, ok? E aí você tem o plano Free, que você pode usar qualquer modelo, inclusive local. Eu vou fazer um próximo vídeo aqui no canal do Diet, ensinando vocês a usarem os modelos locais, tanto no LM Studio quanto no Olama, tá ok? Então aguardem que vai ser o próximo vídeo aí para a gente usar isso. Logicamente, vocês vão precisar ter aí uma placa de vídeo boa para poder usar isso com eficiência, ok? E aí é que você pode fazer download da aplicação, não é requerido aqui nem que você crie contas, você pode usar a sua própria chave. E aí sim tem aqui o modelo Pro, onde aí ele começa com esses créditos de AI, e nesse caso eu acho ele até mais caro
Porque, sinceramente, o DAI hoje, como eu vejo na situação atual, vale a pena usar se você usar a parte free dele, ok? Porque se você vai para uma parte paga, aí até mesmo pelo valor, eu já preferia usar o Tray, que é muito bom, tá ok? Tem uma série de outras coisas que o DAI ainda vai lutar aqui para ter, e o preço é melhor. Então, para pagar, não faz sentido aqui usar o Diet. E é lógico, hoje eu acho que com esse tanto de ferramenta de IA, é interessante você ter algumas aí na sua gaveta, onde você alterna entre elas, até para usar plano free de uma, plano free de outra, e ter uma paga, mas até para economizar aquele seu plano da paga, você ter opções free para poder utilizar, principalmente para tarefas diversas, ok? E é isso. Então vamos aqui à apresentação do DAI. Você, uma vez instalado o DAI, você vai ter aqui essa tela inicial, onde ele vai verificar se você tem um Node instalado. Caso você não tenha um Node instalado, você vai precisar instalar o Node. Tá? Nós temos também aqui o Git, já mostro para vocês, mas não é obrigatório, mas seria bom que você também tivesse o Git instalado na sua máquina para vocês usarem aqui, seria mais rápido, porque com o Git na máquina ele consegue versionar aqui de forma mais rápida. E ele pede aqui já para a gente começar a cadastrar as nossas APIs. E aí ele sugere que você cadastre aqui, né, tanto a API da Gemini, porque tem aqui um plafond free que a gente pode usar na Gemini, e também aqui da OpenRouter. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, para criar ou pegar a sua chave aqui do Gemini, basta você acessar lá no aistudio.google.com. Caso você não tenha conta, crie uma conta aí rapidamente. E aí, uma vez que você estiver logado, essa vai ser a interface que você vai ver. E aqui no lado esquerdo você tem a parte aqui de Get API Key, ok? Você pode clicar aqui. Ele vai te trazer para essa tela. No canto aqui superior direito, você pode clicar em Create API Key. Aí ele vai pedir para você selecionar um projeto. Eu vou selecionar um projeto qualquer aqui que eu tenho e vou pedir para criar a minha chave. Caso você não tenha um projeto, você vai ter que criar um. Vou clicar em Copy e agora, de posse dessa chave, eu vou voltar aqui no Diet, vou clicar em Setup Google Gemini Key. Ok, vou colocar aqui, na verdade, se você não tivesse ido lá diretamente lá no Gemini, lá no Google Studio, no AI Studio, você poderia ter acessado através daqui, né? Bastava ter clicado aqui e ele já te levaria diretamente aqui para a tela do Gemini para você criar a sua chave. Aqui pode ser até mais fácil para você aí. Bom, uma vez que você estiver dentro aqui do Gemini, deixa eu dar um zoom aqui nessa tela para facilitar a nossa vida. Uma vez que você estiver aqui, você vai colar a sua chave aqui nesse campo e vai clicar em Save Key. E pronto, já está configurado pelo menos a parte aqui do Gemini. E ele mostra para você que ele já tem aqui, você já pode usar, que já está pré-configurado, os modelos do Gemini 2.5 Pro e o Flash, que você vai ter aqui uma camada maior de uso aqui no gratuito. E você também poderia adicionar qualquer modelo customizado nesse momento. Bom, voltando aqui para a tela, ele já vai me trazer a tela para eu começar a desenvolver, porque eu já tenho aqui um modelo configurado. Não é o OpenRouter, mas eu já tenho aqui o Gemini, que eu posso chegar aqui e selecionar os modelos aqui do Gemini. Mas antes de fazer isso, eu queria também configurar o OpenRouter, para nós já termos tudo aqui configurado e só trabalharmos na aplicação. Então eu vou voltar aqui na parte de Settings. Dentro da parte de Settings, você já tem aqui essa opção de Model Providers. E ele já vai trazer aqui para a gente os modelos suportados por padrão, e você ainda pode colocar qualquer outro modelo que esteja ali dentro que suporte o OpenAI API, o tipo de API, né? O formato da API. E isso aqui é uma grande página que esse menu permite que você navegue rapidamente em todas as opções. E agora a gente quer aqui o Model Provider. E vocês podem observar que eu tenho aqui o OpenRouter com uma Free Tier Available, ou seja, eu tenho uma camada aqui disponível gratuito também. Precisa de setup, no que nós vamos precisar? Vamos precisar pegar a API. Então você pode clicar aqui. Novamente, você pode clicar aqui para navegar até o OpenRouter. Ele já vai cair aqui na minha conta, porque eu já estou
logado, né? Caso você não tenha conta no OpenRouter, você vai precisar criar uma conta aí e você basta vir aqui em Create API Key. E aí eu vou chamar aqui de Diet. Não tem limite, vou mandar criar. Pronto, vou copiar essa chave, voltar no Diet. Aqui já tem um bug, você observa que ele sempre perde o zoom quando eu volto, mas sem problema. Vamos colocar aqui no zoom manualmente. O importante é que a gente tenha o zoom, perfeito. Vou aqui de novo em Settings, Model Providers, OpenRouter, e vou vir aqui em cima, vou colar a informação da API que eu acabei de gerar lá do OpenRouter aqui e salvar. E pronto, já temos aqui disponível também o OpenRouter. Então agora nós já podemos usar o Gemini ou o OpenRouter para desenvolvermos a nossa aplicação. E se você observar, ele já me mostra aqui todos os modelos que estão pré-configurados, né? O Qwen 3, que é aqui o Coder, né? Já está aqui disponível. Com 262 mil tokens de contexto, esse modelo é bem legal. O DeepSeek, que também é outro modelo muito bom, tanto o 3.1 quanto o 3. E aí você tem vários modelos, como o Química 2 também, que todo mundo aí tem gostado muito do Química 2. Pronto, então temos os dois modelos. Se voltarmos aqui em Apps, ele tem um conceito de chat, para você bater um papo aqui diretamente no chat após você ter criado uma aplicação, e o conceito aqui de App, onde você começa a criar sua nova aplicação. Sempre que você clica aqui, o que aparece é exatamente essa tela. Você pode ativar a opção Pro, né, caso você tenha contratado, ou você pode utilizar aqui e selecionar o que você quer. Se você deixar Auto, ele vai navegar ali entre os modelos gratuitos do Gemini e do OpenRouter que você já selecionou, ou você pode vir aqui e especificar, por exemplo, dentro do OpenRouter, eu quero utilizar esse Qwen 3 Coder, o DeepSeek 3.1, ou qualquer outro, caso eu pague também lá a API do OpenRouter. E obviamente, gente, você pode, como o OpenRouter ele é um grande agregador de APIs, você pode ir lá dentro do OpenRouter carregar sua conta, por exemplo, com $10, né, $5, $10, e na hora que você estiver desenvolvendo essa aplicação, você vai desenvolvendo com free, e caso alguma coisa que agarre, ou seja, o modelo free não está dando conta, e você começa a entrar naquele loop que não resolve, então assim, facilmente você usa o modelo pago para poder resolver aquela questão, aquele problema específico. Isso também é muito bom, isso é muito prático, ok? Então eu vou deixar aqui no alto, já tem os dois cadastrados, e vou pedir aqui para ele começar a criar a minha aplicação. Então, vou falar aqui para ele criar uma aplicação, crie uma aplicação de gerenciador de tarefas, por que não? Quem acompanha o canal sabe que eu gosto aqui de fazer essa aplicação, que ela é simples, mas ela vai permitir com que a gente teste aqui o visual, capacidade de design, teste também aqui a parte de base de dados, que nós vamos avançar daqui a pouco. Então, crie uma aplicação de gerenciador de tarefas, onde eu possa adicionar uma tarefa, editar, apagar tarefas. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Eu quero salvar inicialmente esses dados no browser, ou seja, eu não quero que ele tente aqui utilizar banco de dados nesse momento, porque nós não temos banco de dados configurado ainda, e eu quero mostrar como que ele atua aqui nesse caso, né? Eu poderia usar aqui qualquer prompt dele, observe que aqui mesmo ele me deu aqui uma to-do list app, que eu poderia ter clicado aqui, mas eu quis fazer um prompt aqui mais completo. Então agora a gente cria aqui e manda executar, ele vai começar a executar a nossa aplicação, já selecionou o modelo e agora vai começar aqui a definir o que vai fazer. Bom, agora isso vai levar o seu tempo aqui. Enquanto ele está criando essa tarefa, eu gostaria de mostrar aqui para vocês outras configurações que nós temos aqui que eu acho bem interessante, ok? Aqui, ó, ele terminou de criar e é interessante que aqui ele está me pedindo para aprovar, né? Ou seja, eu posso aprovar aqui, eu posso ativar o Auto Approve e eu poderia ter feito isso também lá no Settings. Se eu tivesse vindo aqui no Settings, no General, você tem aqui diversas configurações e uma dessas configurações é exatamente o Auto Approve e o Auto Fix, ou seja, caso ele encontre problemas e ele detecte esses problemas ali durante a fase de compilação, ele mesmo já vai reenviar, fazer uma nova requisição
para o modelo e tentar já arrumar o problema que ele encontrou. Então você pode ativar isso aqui, pode ativar o Auto Approve e você não vai ter que ficar passando ali por aquelas opções. Então vou voltar aqui em App, tem aqui a minha app que eu acabei de criar. Aí agora já é diferente. Quando eu voltei, né, eu perdi o chat, vamos dizer, eu caio aqui nas partes de configuração do app. Para voltar para o chat, eu posso clicar aqui Open in Chat, ou poderia navegar também aqui através do chat e clicar no meu chat, tanto faz. Nós vamos voltar aqui para a parte do chat, ok? O Auto Approve já está ativado e eu vou aprovar essa aqui específica que está esperando. Perfeito. Uma vez que eu aprovei, ele já vai vir aqui para o lado e vai começar a fazer o nosso preview. Vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente ter uma visibilidade melhor. E está aqui o nosso gerenciador de tarefas. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui também nessa parte. Consigo deixar ele um pouco maior aqui para a gente visualizar aqui. Está ótimo. Então tá aqui, gerenciador de tarefas, adicionar uma nova tarefa, nenhuma tarefa adicionada. Ele trouxe uma propaganda dele aqui e vamos testar. Tarefa 1, ótimo, funcionou. Tarefa 2, perfeito, funcionou. Vamos testar aqui a edição. Ele trouxe a tarefa 1 para cá. Vou chamar de 11 e vou salvar. Ok, atualizou. Vou apagar aqui a tarefa 2. Perfeito, extremamente simples. Funcionou de primeira e vocês viram que foi muito, muito rápido, tá? Maravilha. Agora eu vou fazer um teste aqui básico, que é o quê? Eu vou clicar aqui em Restart da aplicação. Como eu estou salvando isso de forma temporária, a não ser que ele tenha colocado um cookie aqui ou um local storage, ele vai perder esses dados. Mas vamos ver aqui como que ele fez o comportamento. E ele agora vai criar aqui o ciclo e colocar a aplicação de volta aqui para nós. Pronto, ele perdeu aqui as informações como era esperado. Okay? Aí nós temos aqui a parte de problemas. Caso ele encontre algum problema, eles vão aparecendo aqui. Nós podemos dar um run check para ele checar, mas não tem nenhum problema nesse caso. Nós conseguimos também visualizar aqui todo o código que ele gerou. Se vocês observarem aqui, ele utilizou o Vite. Eu já vou explicar por que isso também é customizável. Isso é bem legal. Tá? E tem aqui a parte de configuração, onde a gente pode colocar variáveis de ambientes ou colocar outras configurações, caso a nossa aplicação que a gente esteja criando aqui peça esse tipo de coisa. E podemos publicar a aplicação, que já é a integração com a Vercel, que eu já vou mostrar para vocês. Bom, mas por que ele trouxe o código aqui do Vite, né? Se nós voltarmos aqui na parte de Hub, ele tem aqui alguns templates, que são os templates oficiais dele. Né? O que está selecionado nesse momento, esse template aqui, ele é o quê? Ele é uma aplicação React que usa o Vite, o ChatCN como componentes, o Tailwind para a parte de CSS, para a parte de visual e o TypeScript. E tem um suporte aqui oficial deles. E eu tenho também aqui com Next.js, ou seja, caso eu queira criar a minha aplicação com Next.js, antes de começar uma aplicação lá, eu tenho que vir aqui e selecionar esse modelo. E aí sim ele passa a ser o modelo que cria a app. Eu posso navegar aqui e criar uma segunda app, ou seja, eu poderia ter criado essa tarefa, esse gerenciador de tarefa utilizando Next.js ao invés de Vite. Mas já estamos aqui no Vite, vamos permanecer. E aí nós temos aqui outros modelos deles, que esse portal ele experimental acabou de surgir, e tem também modelos da comunidade que o pessoal pode ir criando e disponibilizando aqui gratuitamente, beleza? Perfeito. Vamos voltar aqui para o nosso chat, temos aqui a nossa aplicação. Se eu voltar aqui no preview, ele vai buscar aquela nossa aplicação e trazer de novo aqui para nós. O que eu quero fazer agora? Eu quero melhorar essa aplicação para a gente também já começar a fazer algumas integrações aqui, ok? A primeira integração que nós vamos fazer aqui vai ser com o Git e com a Vercel, porque aí depois as próximas alterações eu quero mostrar a mágica dessas integrações, ou seja, do Git com a Vercel, tudo funcionando redondo e integrado. Então nós vamos vir aqui na parte de Publish, caso eu tentar fazer um Publish, ele vai falar para mim, olha, para fazer um Publish, você tem que primeiro estar configurado lá no GitHub e também tem que estar aqui na Vercel. Mas para fazer a Vercel, eu antes preciso do GitHub. Então vou clicar aqui em conectar ao GitHub. Ele já vai falar comigo o seguinte, olha, acesse o seu GitHub e entre com esse código, quando solicitado, para que você dê acesso a esse dispositivo, ou seja, o seu computador, como ele é uma aplicação desktop, você tem que dar acesso ao seu computador a essa aplicação a aplicação do GitHub através da aplicação do Dide.
Então eu vou clicar aqui para acessar a parte de device, ele já abriu aqui o meu perfil, e eu vou colar aquele código e vou clicar em continuar. Vou dar acesso, autorizar, e perfeito, já estamos aí configurado o GitHub. Então eu vou fechar a janela do GitHub, vou voltar aqui para o Diet e ele já reconhece o GitHub aqui, tá perfeito. Eu tenho a opção de conectar ele a um repositório existente, ou seja, eu poderia vir aqui e fazer load do meu repositório, ele já foi lá e carregou todos os meus repositórios, ou eu posso criar agora mesmo um repositório direto daqui. É o que eu vou fazer, eu vou criar aqui um repositório chamado to-do sample. E aqui precisa ser de minúsculo, tá, gente? Para o repositório ser válido. Fiquem atento a isso. Aqui é o nome do branch. Tem gente que gosta de usar master, tem gente que gosta de usar main. Tanto faz. Vou deixar aqui o padrão. Create repo. E agora ele vai criar para nós aqui esse repositório. Perfeito, tá lá o repositório e eu vou pedir para ele, primeiro vamos checar se esse repositório tá lá e depois vamos pedir aqui uma sincronização. Então eu vou vir aqui no meu GitHub, só acessar github.com, quero procurar aqui o repositório, foi to-do, correto? To-do sample, eu tenho aqui meu repositório, ele já fez aqui o push dos commits, né, que ele tinha localmente aqui na minha máquina, como eu estou com o Git instalado localmente, então ele já fez aqui o push. Se eu clicar aqui na parte de commit, eu vou ver esses dois commits aqui, que foi o início da aplicação e depois o meu pedido para criar a aplicação de gerenciador de tarefas em si, onde ele fez lá a criação e funcionou perfeitamente como nós vimos, correto? Então temos aqui dois commits. Vou voltar, a parte do GitHub já está ok, e aí agora eu vou fazer aqui o setup com a Vercel. Então ele fala aqui, para conectar a sua aplicação na Vercel, você vai precisar de um token de acesso, que se você não tiver, obviamente, você precisa criar uma conta na Vercel, depois vai na parte de settings e crie o seu token. Se nós clicarmos aqui, ele vai direto nessa página, e como eu já estou conectado na Vercel, isso vai funcionar perfeitamente. Então ele já abriu aqui na Vercel, caiu direto aqui na minha parte de token. Eu vou dar um nome aqui para esse token de Diet. Vou selecionar o escopo aqui, que é o meu time, pode ser o alfabeto Vercel Team. Posso colocar aqui uma data de expiração, ou seja, no meu caso aqui, como eu estou gravando o vídeo do YouTube, a partir da manhã esse token não vai ser válido. Obviamente, no caso de vocês vão colocar que não quer expiração. Clica em Create. E aqui nós temos o token de acesso. E agora nós podemos voltar aqui para o Diet, colar o token de acesso aqui nessa caixa e salvar. Perfeito. Agora nós já temos aqui tanto o GitHub quanto a Vercel já integrados aqui com o Diet. Então aqui agora basta eu clicar em Create Project e nós já vamos ter esse projeto que nós acabamos de fazer, esse gerenciador de tarefas funcionando na internet com um link público para qualquer pessoa acessar. Um amigo seu, alguém que você queira mostrar, um cliente, não importa. E depois lá na Vercel, aí já é lá na Vercel, você poderia colocar o meu domínio, o seu domínio lá, né, seudomínio.com.br e adicionar lá. Ok? E pronto, ele já foi lá, ele já criou a aplicação na Vercel e ele já me dá o link aqui dessa aplicação. Claro, se eu for diretamente aqui na Vercel, gente, e vim aqui, né, dentro da parte de Overview, né, e der um refresh, nem precisa, porque já apareceu aqui, a aplicação já está aqui, ó, ok? Já está aqui integrada. Se eu clico na aplicação, eu já tenho também aqui o meu link, ó, o Wandering Badger Run Vercel. Se eu clicar aqui, eu já tenho a minha aplicação de gerenciador de tarefas rodando perfeitamente aqui, ó. Lógico, com aquele problema de não salvar ainda, porque nós não integramos a parte de back-end, parte de banco de dados, mas vamos fazer isso agora. Mas está aqui, funcionando perfeitamente. Lindo, lindo. Pronto. Aí o que eu quero mostrar agora? Se nós viemos aqui dentro da aplicação, que está publicada aqui na Vercel, e clicarmos aqui na parte de Deployment, lembrando, quem já saiu dessa janela, basta ir na Vercel, acessar o seu time aqui, no meu caso é o alfabeto, Vercel Team, todos os seus projetos vão estar aqui, você localiza o seu projeto, clica nele e agora você tem aqui a parte de Deployment. Cliquei aqui no Deployment, ok, eu tenho esse primeiro Deployment que foi feito pelo Diet, né? Na verdade, o Diet fez o push para o GitHub e depois o GitHub, com a integração, avisou a Vercel e a Vercel veio e fez a publicação aqui dessa aplicação. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar um passo além aqui. Eu quero chegar aqui para ele agora o seguinte,
Eu quero integrar minha aplicação com o Supabase e fazer com que todas as tarefas sejam salvas no banco de dados. Não é necessário, porque ele já vai fazer automático, mas quanto mais específico, melhor. Também preciso do sistema de login da aplicação através do Supabase. Pronto. Nesse momento aqui tem uma coisa muito interessante. Eu já poderia fazer a integração do Supabase sem problema nenhum. Deixa eu copiar isso aqui para não perder. Não sei se ele perde, na verdade. Mas se eu vier aqui em Apps, né, eu tenho meu app aqui, eu poderia vir aqui e já fazer a conexão com o Supabase. E já fazer a integração e depois só fazer o pedido. Mas o que é que eu quero mostrar? Caso eu não tenha aqui essa conexão já feita, aqui no meu chat, quando eu solicito esse tipo de recurso, ele mesmo vai detectar e vai me pedir que faça. É isso que eu quero mostrar aqui. Então eu vou clicar, ele vai começar a fazer esse processamento e vai planear aqui o que a gente tem que ser feito. E observe que ele já detectou aqui, para integrar sua aplicação com o Supabase, para salvar tarefas no banco de dados e adicionar o sistema de login, você precisará adicionar o Supabase ao seu projeto. Por favor, clique no botão. Poderia ter feito antes, mas posso fazer diretamente aqui agora. Ele vai me levar para a mesma tela. Vou clicar aqui e vou conectar ao Supabase. Então, vamos esperar um pouco aqui. Como eu já estou logado na minha conta do Supabase, se vocês observarem aqui, ó, eu não tenho nenhum projeto no Supabase, estou aqui na minha conta aqui do videosalfabeto@gmail.com, ele automaticamente já caiu aqui para fazer a parte de autorização de API. Ou seja, então já cria sua conta do Supabase, já deixa ela ali preparada para você poder fazer isso. Ele vai poder criar tabela, fazer a parte de Analytics, fazer a parte de SSO, também criar Add Functions se necessário. Ou seja, toda a parte aqui eu vou dar autorização a tudo. Tá? A única organização que eu tenho dentro do meu Supabase é essa, Alfabeto Tecnológico. Se eu voltar aqui no Supabase, observe que você vê isso aqui, ó, são as organizações. Eu só tenho uma. Vamos voltar aqui no Diet. Não no Diet, desculpa. Aqui na parte de autorização, né? Onde ele estava. E vou autorizar. Vou aceitar aqui os cookies e vou autorizar. Pronto. Então, nesse momento aqui agora, ele vai criar o projeto no Supabase, conectar esse projeto com a minha aplicação, né, de To-Do Sample, e a minha aplicação vai estar perfeitamente conectada. Deixa eu dar o zoom aqui novamente. Pronto, temos a aplicação conectada. Se eu voltar aqui na parte de chat, ele já... Deixa eu ver. Tá aqui, Supabase approved, perfeito, já está integrado. Eu posso falar com ele aqui agora, keep going, né? Uma vez que eu tenho integração, quero falar com ele, olha, continua, que agora a integração está feita. Keep going. Eu espero que agora que ele detecte que existe a conexão já da aplicação com o projeto no Supabase e pronto, continua. E foi exatamente isso que aconteceu. O que ele vai fazer agora? Configurar o cliente no Supabase, atualizar as tarefas, criar um contexto de autenticação para a gente ter ali a parte de login, criar o formulário de autenticação junto com o Supabase, ou seja, vai fazer com que a nossa aplicação funcione efetivamente no Supabase. E aqui ele fala, ó, você precisará adicionar suas credenciais do Supabase no seu arquivo .env, na raiz do projeto, que seria aqui a URL do Supabase, a sua chave. Você pode encontrar essas chaves no painel lá do Supabase, indo em Project Settings, API. Bom, deixa ele continuar aqui, daqui a pouco a gente volta a isso. Outra coisa que ele informou foram as colunas que ele criou, né? Ele criou uma coluna ID, criou aqui para nós uma data em que foi criada a tarefa, o título, se ela está completa ou não e a quem pertence. Deu aqui todas as permissões. Perfeito. A nossa aplicação, na teoria, está lá, está funcionando. Pelo menos aqui, né, localmente ainda. Eu posso vir aqui, né, na parte de preview e tentar visualizar isso. Logicamente, o que ele está falando comigo? Olha, você precisa configurar as informações lá, que é a Supabase URL, que é requerida, que ele já falou aqui para nós, né? Que nós precisamos configurar essas informações aqui. Vamos aqui agora na parte de configurações, dentro aqui de apps, pode ser, eu posso acessar por aqui. Não é as configurações, desculpa, aqui mesmo em app, clica aqui.
Pronto, ele não conseguiu selecionar o projeto, então ele fez alguma coisa errada aqui. Vamos voltar no chat. Ok, na verdade ele não criou o projeto, ele está conectado com o Supabase, mas ele efetivamente não criou o projeto ele mesmo. Eu gostaria que ele criasse o projeto para mim, e não que eu tivesse que criar na mão. Vamos pedir isso para ele, para ver se ele consegue, ok? Já que agora nós estamos conectados. Crie o projeto do Supabase e todas as tabelas necessárias e configure tudo o que é necessário para acessar, inclusive variáveis de ambiente. Vamos ver aqui como que se ele se comporta, se ele vai conseguir fazer isso. Entendido. Como assistente de IA, não consigo criar diretamente o projeto Supabase ou executar comandos no seu assistente. No entanto, posso fornecer as instruções. Ele não vai conseguir fazer. É uma pena. Ele já trouxe aqui as informações, mas ele não consegue fazer. Tá. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer isso manualmente. Então, o que nós vamos fazer aqui, gente? Vamos até o Supabase e vamos criar esse projeto. Eu vou chamar esse projeto aqui de To Do Sample. Vou gerar uma chave de base de dados aqui qualquer. Eu vim aqui no site Generate Password, gerar uma senha qualquer. Vocês podem colocar qualquer coisa aí. Estou colocando uma senha aqui aleatória. Perfeito, não me interessa aqui onde ele vai ser criado, que é só um teste. Criar novo projeto. E pronto, já temos aí o projeto To Do Sample criado. Logicamente, se eu vier aqui na parte de tabelas, nós não vamos ter nenhuma tabela aqui no Public ainda criada. Perfeito. Agora eu vou voltar aqui no Diet e ver se ele a partir daqui consegue. O que eu quero fazer agora? Vou voltar aqui na minha parte de Apps, cliquei na minha app, selecionar projeto, ele já detectou aqui o projeto, então agora eu vou conectar ele ao meu projeto. Perfeito, está conectado ao projeto To Do Sample. Vou até aproveitar para mudar o nome aqui desse projeto também, que ele deu um nome super esquisito. To Do Sample. E aí ele fala se é para renomear tudo, sim, pode renomear. Que é o recomendado, mantenha tudo certinho. Perfeito, agora está conectado ao Supabase. Vou voltar ao chat. E vamos ver se agora ele reavalia isso. Você já está conectado. Já está conectado a um projeto do Supabase. Supabase. Crie automaticamente as tabelas necessárias e faça funcionar a parte de autenticação. Vou ainda deixar no alto aqui. Vou pedir para ele fazer. Vamos ver se ele avança. Caso ele não avance aqui, eu quero mudar o modelo, para ser um problema do modelo. Com certeza, eu estou conectado ao projeto Supabase, posso criar as tabelas necessárias e garantir a autenticação. Vou executar o script de SQL. Bacana. Configurar as variáveis de ambiente. Você pode encontrar esses valores em Project Settings. Ok, nós vamos precisar disso aqui. Com a tabela testes criadas, políticas de RLS. Perfeito, tá tudo aí. Então agora se eu voltar aqui, o que eu espero? Dentro do Table Editor, enxergar a minha tabela tasks. Está aqui, conseguiu criar. Maravilha. Ou seja, antes da gente solicitar a integração, no fluxo dele aqui, o ideal é que o Supabase já esteja conectado. Okay? Vamos ver agora a parte das variáveis de ambiente, o que ele fez aqui. Vou voltar aqui para o preview. Ele fala que eu preciso ter aqui a parte conectada, ok? A gente já sabe. Então, isso ele não conseguiu resolver. Então, a gente vai resolver aqui por nós mesmos. Nós precisamos de duas variáveis, né? Essa variável, vou pôr um valor qualquer aqui só para eu já ter as variáveis criadas. Clique em adicionar, criar, tal. Beleza, agora vamos pegar esses valores, ok? Nós precisamos ir lá no Project Settings, na parte de API e obter a URL do Supabase e também pegar a chave anônima. Então, voltando aqui para o Supabase no nosso projeto, bastamos vir aqui na parte de Project Settings, depois eu saio, eu tenho aqui a parte de API Settings e aqui eu tenho a chave anônima. Aqui eu já copio a chave anônima,
Volto para o Diet, vou editar aqui e vou colocar o valor correto. Perfeito. Agora eu posso voltar lá, a parte de General. É na parte de General, deixa eu só lembrar aqui onde é para eu pegar a parte da URL do projeto. A URL do projeto, eu posso pegar aqui, ó, dentro de Connect. Aqui dentro de Connect, eu tenho aqui, ó, se eu vier em App Frameworks, eu tenho aqui, por exemplo, Planext, ele já me traz aqui, ó, essa URL que eu preciso dela. Okay. Posso voltar aqui no Diet, novamente, selecionar, confirmar, pronto. Agora a gente já tem aqui as duas variáveis de ambientes configuradas. Vou voltar aqui no Preview e agora sim, ele já consegue dar o nosso Preview aqui adequadamente, que eu tenho aqui as variáveis todas de ambiente conectadas. Vamos testar se isso está funcionando agora, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu e-mail, que é o meu e-mail de teste aqui, que é o videosalfabeto@gmail.com. Deixa eu só colar ele aqui. Na verdade, eu vou clicar aqui, né, em cadastro, porque eu não tenho uma conta ainda, como é óbvio. Então, vou clicar em cadastrar. Vou pôr o meu e-mail aqui, videosalfabeto@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma senha super difícil, cadastrar. Cadastro realizado com sucesso, verifique seu e-mail para confirmar. Então, vou voltar aqui no meu e-mail. Aqui no e-mail nós temos aqui o e-mail de Supabase Auth. Vou clicar, confirmar a assinatura. Cliquei, tá ali, tá confirmado. E eu já estou logado. Deixa eu dar um zoom aqui de novo, para a gente ficar bem. Perfeito. Observe que aqui já está. Olá, videosalfabeto@gmail.com. Tem um botão sair, as minhas tarefas já estão aqui. Se eu voltar aqui no Supabase, vamos aqui de novo na parte de Table Editor, logo no início. Dentro aqui, não, desculpa, quero mostrar a parte de autenticação. Pode ser aqui mesmo, Table Editor, e aqui ó, a gente acessa o Auth. Aí aqui dentro do Auth eu vou ter a tabela Users aqui embaixo. E aqui nós já vemos ó, o nosso primeiro usuário criado. Funcionou perfeitamente, gente. Então eu posso voltar aqui na parte de Public. O que eu quero mostrar agora? Aqui em Public, eu vou ver a minha tabela Task. Nós não temos nenhum dado ainda. Agora vamos voltar na nossa aplicação. Deixa eu fechar essas outras janelas que a gente não precisa. Dar uma limpada aqui. Perfeito. Vamos voltar aqui na nossa aplicação e vamos criar uma tarefa. Tarefa 1, adicionar tarefa. Tarefa 2, adicionar tarefa. Tarefa adicionada, mas eu não vejo a tarefa, né? Muito bom. Ok, funcionou parcialmente, né? Aparentemente ele adicionou as tarefas, mas eu tive que clicar aqui em refresh. Já já a gente chega lá e pede ele para fazer o fix disso. Mas o que eu quero saber? Eu quero vir aqui agora dentro aqui do Supabase. Perfeito, as tarefas já estão aqui, ou seja, funcionou. Está com um pequeno problema, que quando você clica em adicionar, ele automaticamente não faz o refresh. A gente já faz o fix disso. Mas eu quero mostrar mais uma coisa aqui. Se eu vier em Vercel, né? Se eu vier em Vercel, cadê o Vercel? Então aqui, pegar aquele projeto nosso, lembra que nós temos um link aqui e clicar? Vocês vão observar, né, que aqui, deixa eu voltar aqui, desculpa. Pronto, aqui dentro do deployment, né, eu só tenho um deploy ainda, ou seja, aquele primeiro deploy que nós fizemos. Toda essa aplicação até agora está no Git, mas está no Git local na minha máquina. Em momento nenhum eu fiz o push disso para o GitHub. Esse é o próximo passo, porque a partir do momento que eu fizer o push para o GitHub, o que eu espero é que o GitHub avise a Vercel que tem uma nova versão, a Vercel busque essa nova versão e faça um novo deploy. Ou seja, essas tarefas que estão aqui, né, que por coincidência aqui é tarefa 1, tarefa 2, elas não têm a ver, né, com as tarefas que estão lá salvas, não tem nada a ver. Essas tarefas aqui, se eu posso apagar, são as que estão aqui no meu browser, que são aqueles primeiros testes. Se eu voltar aqui na minha aplicação local, aqui, ó, que está rodando em localhost, e der o refresh, as tarefas continuam aqui, porque essas que estão na base de dados, não tem nada a ver lá com as que estão na internet. Então assim, funcionou, só que antes de pedir para fazer o fix, eu já quero fazer esse teste, porque depois a gente até usa o fix como novo teste. Então eu vou vir aqui no Diet, novamente, está tudo funcionando perfeitamente. Eu vou pedir aqui para ele, vou clicar aqui nas minhas apps, vou clicar de novo aqui na minha To Do Sample e vou falar com ele, olha,
Sync to GitHub. Pronto, poderia ter clicado em Publish lá? Poderia também. Quis fazer só de uma maneira diferente aqui para você. Uma vez que eu fiz Sync to GitHub, isso já foi para o GitHub. O GitHub já avisou a Vercel desse Publish. Observe que é o Publish aqui, ó, 7B0. E a Vercel já veio e já publicou. E agora sim nós já temos a versão dessa aplicação na internet, é que está conectada na base de dados. Ou seja, se eu entrar aqui, ó, e clicar na minha aplicação, esse link eu acho que não está válido, tem que ser o outro. Deixa eu ver. Não, ainda não terminou. A publicação ainda não teve efetivação. Vamos ver, só um instante. Bom, não é esse o problema. É claro, é óbvio. Eu configurei as variáveis de ambiente lá do Supabase aqui na minha aplicação, né? Mas como é a primeira vez que essa versão está subindo, ou seja, subiu lá para o GitHub e subiu para a Vercel, eu também preciso configurar essas variáveis de ambiente na Vercel para que a aplicação de produção que esteja rodando na Vercel saiba como se conectar com o Supabase. Então eu volto aqui na aplicação, vou clicar no nome dela aqui, né? Vou aqui na parte de settings da aplicação, dentro aqui de variáveis de ambiente, agora a gente precisa configurar aquelas duas variáveis aqui. Eu posso pegá-las aqui do Dyad mesmo, então nós podemos vir aqui novamente na parte de variável, vou aqui no chat, vou vir aqui na parte de configure, eu tenho as duas variáveis aqui, eu vou pegar essa primeira, copiar, vou colar aqui, voltar, copiar o valor aqui também. Agora colocar o valor. Perfeito. E vou adicionar mais uma, que agora é essa, que é a chave anônima. Copiar também o valor da chave anônima, mas aí eu não consigo copiar na interface. Eu vou clicar aqui em editar, dar um Ctrl A ou Command A aqui para selecionar todo mundo, ter certeza que eu selecionei todos os caracteres e colar aqui. Perfeito, tá aí. Salvar. Ele vai salvar isso na variável de ambiente. E aí ele fala aqui o seguinte, que para a aplicação, né, publicada ler esses valores de variável de ambiente, eu tenho que fazer um redeploy. Sem problema, eu clico em redeploy. Redeploy. E agora eu tenho um novo deploy rodando. E aí nós vamos ter aqui disponível rapidamente a nossa aplicação novamente. Está fazendo build. Vamos esperar que esse build acabe. Agora sim, nosso build acabou. Pronto, até a tela de login já aparece aqui perfeitamente. Vou clicar nela. Estamos aqui na tela de login. Vou ter que logar com aquele meu e-mail, lembra? A minha senha aqui super difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carregou. Realmente ainda está com os problemas. Percebe que após o login, ele também não navegou automaticamente para as tarefas, né? Se eu vier aqui sim me tirar essa rota do ALF, talvez funcione. Funciona porque eu tirei o ALF, mas ok, carregou minhas tarefas. Ou seja, mas meu modelo aqui, esse modelo que ele selecionou alto não foi muito bom, teve alguns detalhes. Mas está aqui, nossas tarefas estão aqui. Se eu apagar essa tarefa 1, né? Também observe que o status da tarefa eu não consigo, é só o status, mas aí na hora que eu clico, ok, preciso dar o refresh. Ou seja, realmente está com um problema de refresh. Vamos pedir ele para consertar isso. Se eu der um delete aqui, ó, mesma coisa. Ele apagou. Se eu for na base de dados, ele vai estar apagado, mas também não deu refresh na tela. Eu preciso de clicar aqui. Ou seja, isso é geral, isso é genérico aqui. Vamos pedir ele para consertar isso. Vamos voltar aqui ao Diet. E aí vamos aproveitar aqui no chat. Eu quero selecionar um modelo aqui mais esperto para fazer isso. Eu quero usar aqui o Gemini, já que nós temos uma camada grátis aqui do Gemini. Então, selecionei aqui o modelo do Gemini e vou pedir para fazer esse conserto. A aplicação está funcional, mas com pequenos problemas. Quando faço o login, ela não navega automaticamente para a página principal. Quando altero o status da tarefa, apago a tarefa ou adiciono uma tarefa, para visualizar a alteração, preciso dar refresh na página. Pronto,
Passei aqui os problemas que eu estou com ele. Espero que agora, usando aqui o modelo do Gemini, que ele faça aqui a avaliação desses problemas e faça os fix para mim. Uma vez que eu fiz os fix, eu vou dar um publish, mandar isso para o GitHub manda para a Vercel. Em 30 segundos, a gente tem a nossa aplicação lá arrumada. Vou testar aqui localmente primeiro, né? Antes de mandar para a produção, que teoricamente ali, ou seja, na sua máquina seria o seu ambiente de desenvolvimento e lá na Vercel é a versão que está lá com o seu cliente. Né? A Vercel também permite criar múltiplos ambientes, mas não é o objetivo aqui desse vídeo. Bom, entendi os problemas, são ajustes comuns, preciso corrigi-lo, ok, começa as alterações. Clique no botão refresh acima para as aplicações, ver as mudanças. Ok, então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui na parte de preview, minha aplicação está aqui, vou abrir aqui no canto a minha aplicação novamente aqui no browser, eu prefiro, mas observe que eu estou rodando ela aqui localmente. Vamos aqui em vídeos alfabeto, logar, e agora eu espero que após o login ele navegue para a página principal. Funcionou perfeitamente. Vou adicionar aqui uma tarefa nova, que eu vou chamar de tarefa 3. Ao adicionar, eu espero que ela já venha para cá. Isso ainda não funcionou, mas se eu der refresh, olha, tá aqui a tarefa. Mas é uma pena, deixa eu clicar aqui, ele ainda não arrumou esse fix. Ou seja, ele não fez esses dois fixes ainda. Deixa eu ver o delete, também não. Ou seja, ele não avançou para essa parte. Vamos voltar aqui no diet. Ok. O login está ok. Com o direcionamento correto. Agora faça os demais ajustes com refresh automático. Ao adicionar a tarefa, apagar, editar. Agora isso é interessante, que isso não são erros comuns que o Gemini faz. Isso pode estar ligado a uma série de coisas, principalmente a esse conceito dele de Smart Context. Talvez ele não colocou a informação de contexto suficiente ali, né? E por isso ele não fez esse fix automaticamente. Bom, vamos ver agora se ele consegue fazer o fix aqui para nós. Eu acredito que vai ser rápido. Vou adiantar, vou dar um pause aqui no vídeo e já voltamos. Para mim foram alguns segundos e mais uma iteração, para você foi imediatamente. Bom, ele fez aqui o fix, mas eu precisei fazer mais um fix, mais uma interação, porque a parte de delete não ficou funcionando. Mas agora está tudo, vamos clicar aqui. Então se eu vier aqui e colocar tarefa 1, adicionar, e ele ainda está com alguns problemas. Como é que pode? Se eu aqui fazer o status... realmente ele ainda está com problema. Não está fácil. Vou fazer mais uma interação aqui com um modelo mais poderoso. Vamos tentar fazer esse fix aqui, utilizando o OpenRouter, já que nós temos ele configurado. E vamos tentar utilizar aqui o Qwen, que é um bom modelo. Qwen Coder 3, ok? A aplicação está funcionando de forma parcial. Ao adicionar, editar ou apagar uma tarefa, o refresh automático da página não está funcionando adequadamente. Vamos ver se o Qwen consegue resolver. Bom, uma coisa interessante aqui é isso, né? Você poder ficar podendo alternar entre modelos, né? Ou seja, você pode colocar aqui diversos modelos e à medida que você vê que um não resolve uma coisa, você alterna, vai para outro e tudo mais. Eu quero fazer um próximo vídeo aqui, onde eu vou testar ele com modelos poderosos, mas baratos. Por exemplo, como o da ZAI. Eu vou trazer esse teste aqui para ver se a gente consegue melhores resultados aqui com o Diet. Tá? No geral, eu gostei da ferramenta, principalmente porque ela está prática, está simples de integrar com o GitHub, com a Vercel, com o Supabase e tudo mais, e te dá essa possibilidade de você trabalhar com qualquer modelo que você queira. E isso é muito interessante. Tá? Bom, eles fez aqui
as atualizações, vamos ver se o Quen efetivamente conseguiu resolver o nosso problema. Adicionar, olha, já foi de primeira, vamos agora marcá-la como concluída, funcionou de primeira. Vamos apagar, funcionou, vamos editar, vamos pôr aqui tarefa 22, salvar, funcionou. Tá feito o fixo, ou seja, usei aqui um modelo melhor, que é o Quen, que também é grátis e funcionou perfeitamente. Isso é muito legal, gente, muito legal mesmo. E outra coisa que vocês podem fazer é vir aqui na OpenRouter, dentro da conta de vocês, cliquem em Model, e aí você pode vir aqui, ó, Free, e você tem diversos modelos free para poder utilizar, que vocês podem integrar lá. Eu vou fazer um outro vídeo, mas esse vídeo já ficou bem longo, mas eu vou fazer um vídeo mostrando isso, como é que funciona todas essas integrações, ok? Precisa pegar isso que nós fizemos aqui, todos esses fixes, e mandar lá para produção. Então, a única coisa que a gente precisa fazer aqui é acessar aqui, né, ainda no DAED, vir aqui em Publish e clicar em sincronizar com o GitHub. A partir do momento que nós fizemos isso, ele vai pegar todos os commits que ele foi fazendo aqui ao longo do desenvolvimento e vai mandar lá para o GitHub, e o GitHub manda para a Vercel. Se nós navegarmos aqui rapidamente para a Vercel, voltarmos aqui para a aplicação dentro de Deployment, nós temos aqui um deployment rodando, foi muito rápido, então nem vi o deployment rodando, mas ok, a gente pode clicar aqui em Overview, voltar na nossa aplicação, acessar o link da nossa aplicação, e agora a gente tem a nossa aplicação aqui funcional, ou seja, se eu editar e tirar aqui o 22, deixar só o 2, atualizou. Se eu adicionar uma tarefa aqui, tarefa 1, adicionar, tá aí, tá perfeito, tá consertado. Gente, assim, eu achei a ferramenta extremamente funcional, ok? Ela tem ainda alguns fixes para fazer, mas eles devem avançar nisso muito rapidamente, ou seja, usa a própria IA, como é óbvio, para poder fazer isso. E a gente deve ter muita coisa boa ainda em cima do DAID. E ter uma ferramenta que você tenha a flexibilidade de selecionar o modelo que você quiser, poder utilizar Anthropic, Gemini, qualquer modelo de qualquer agregador, e também modelos locais como o Llama ou a ALM Studio, é fantástico. Vou fazer mais vídeos aqui sobre ele, mostrando essas outras integrações para vocês, em breve no canal, ok? Deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito. Eu espero que esse vídeo de coração tenha te agregado alguma coisa e você tenha conseguido aqui aproveitar. Eu acho que, principalmente quem não é developer, quem é vibe coder, né, essa interface aqui desse tipo, o estilo Lovable, ela é mais próxima, porque a IDE assusta muita gente. Então, é por isso que eu acho que isso é uma ferramenta que aumenta a entrada de pessoas que não são developers para conseguir realmente aqui tirar suas ideias do papel e criar aqui o seu software ou resolver o seu problema aí na sua empresa pessoal ou vender. Bom, sem mais, adeus, fiquem com Deus, espero realmente que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Um abraço.